Será que vale a pena fazer uma cisterna e uma captação de água pluvial? Até o final desse vídeo você vai entender os prós e os contras, vantagens e desvantagens. Então dá o seu like, segue esse canal que a gente vai te dar várias dicas sobre construções sustentáveis. Roda a vinheta. Primeiramente, eu vou falar para vocês o que é uma cisterna. Uma cisterna, antigamente, quando a gente falava do sítio, né? Cisterna era um buraco que a gente cavava e a gente captava água para usar no dia a dia da casa. Então você tinha uma cisterna no terreiro, uma cisterna no sítio. Era um lugar de captação de água. Cisterna era um tubo, era um poço que a gente usava aquilo lá para pegar a água. Outra coisa é uma captação de água pluvial, que é a água da chuva do teu telhado, que você está canalizando ela para um local aonde eu vou fazer o armazenamento dessa água. Então existe uma diferença entre cisterna e armazenamento de água. Eu vou falar para vocês sobre armazenamento de água, porque cisterna é uma coisa que a gente não usa mais. Vários clientes me perguntam sobre a possibilidade de fazer uma construção com sustentabilidade e com uma reserva de água pluvial. O que eu penso sobre isso? A gente tem algumas coisas que a gente tem que imaginar. Primeiro, é a parte da sustentabilidade, né? A gente tem que pensar no planeta. Segunda parte que nós temos que ficar pensando é o uso que isso vai... Como que eu vou fazer esse uso, né? O que traz isso para mim de ter uma cisterna, né? Como que é o meu dia a dia no uso disso? E a terceira parte é o custo disso tudo e aonde que eu vou ter realmente um retorno financeiro dessa captação de água pluvial. Então, o que acontece? Quando a gente está fazendo uma cisterna, a gente tem que pensar no seguinte: eu vou usar uma área quadrada de construção para mim poder ter essa cisterna. Porque também não adianta eu fazer uma cisterna e colocar 2.000 litros d'água guardada. Por quê? Porque aquilo lá é água de chuva, eu vou guardar 2.000 litros, a hora que der uma semana de que não choveu, acabou a minha água e não tem mais chuva, então todo aquele sistema que eu plantei, não vai valer nada. Então eu teria que ter uma área quadrada dessa reserva de água maior, né? E isso daí, com certeza, em proporção à área que eu vou ter de jardim, o que eu pretendo fazer uso dessa água, se eu vou usar para lavar a minha garagem, o corredor da casa. Então tudo isso é um cálculo de volume que a gente vai ter que fazer. Mas quando a gente faz esse cálculo de volume, o que você tem que pensar? Quando você tem um terreno urbano, você tem uma área quadrada que você vai construir a sua casa, você vai construir a sua piscina e você tem que observar os recursos obrigatórios que o condomínio ou a prefeitura exige que você faça aquela construção. Então, se você tiver um condomínio que obrigue que você tenha recurso, você não pode encostar a piscina, você também não pode encostar lá uma casa de máquina, você não pode encostar uma caixa d'água. Então a área que vai sobrar para você é relativa e você tem que pensar que você já usou a área para fazer jardim, você já usou a área para fazer a tua casa de máquinas, já usou a área para fazer a tua piscina, e aí você vai ter que fazer mais uma área para poder estar reservando essa captação de água pluvial, entendeu? Que não é uma área pequena, como eu disse, vai depender muito da área de jardim e da área de uso que você vai ter daquela captação de água. E não é só uma questão de pegar, fazer as calhas, jogarem a água para dentro dessa cisterna, porque essa água tem que ser filtrada, ela tem que ser tratada, porque se você deixar aquela água ali, aqueles micro-organismos que vieram junto com a água do telhado da sua casa, cocô de passarinho, folha, tudo que tiver, caiu lá dentro e aquilo lá é matéria orgânica. Então você tem que filtrar antes. Essa filtragem, ela também não funciona no automático. Você vai fazer lá um sistema de filtragem, depois você vai ter que fazer retrolavagem, vai ter que... O uso disso não é um uso também que você fala, vou deixar lá e tranquilo e relaxo. Não é assim. Com o sistema de placa solar, seria, né? Você coloca a placa solar, tá captando água lá, captando a luz, transformando em energia, acabou. Isso aqui lá vai refletir na tua conta de energia elétrica no final do mês. Com a captação de água é um pouco diferente. Por quê? Porque você precisa fazer essa manutenção. De tempos em tempos, você tem que lavar aquela caixa d'água, porque mesmo com a filtragem,
ela vai acumular detrito, resíduo, então ela vai ter que ter uma lavagem. Tudo isso é um trabalho que você vai ter para manutenção desse teu sistema. Tudo isso é custo. Quando você vai fazer uma caixa d'água, que vai lá, vamos supor que você vai gastar, vai guardar lá 6 mil litros d'água, 5 mil litros d'água, é uma área quadrada considerável, que você vai ter que fazer estrutura, ou vai ter que colocar uma caixa d'água lá embutida lá no solo, mas é um monstro de uma caixa d'água, né? Então colocar 2 mil litros também não vale a pena, é muito pouca água para você reservar, dependendo do índice pluviométrico da tua região, que é uma outra coisa que você tem que pensar também. Chove muito, não chove, qual o período que eu tenho de seca, e quando período de chuva você não vai usar, período de seca você vai ter que ter para um uso lá, você vai ter que ter uma água reservada suficiente para você usar vários dias que você tiver sem chuva. E essa área que eu vou estar construindo, que eu vou colocar bomba, vou ter que colocar sistema de filtro, é tudo espaço que eu vou usar. Então, essa definição, né, essa opção de vou usar uma cisterna ou não, depende muito caso a caso. Depende muito dessa área que você tem do terreno, da área que você tem de jardim, qual é o uso que você vai ter realmente dessa água, qual é a disponibilidade de tempo que você tem para fazer esse sistema de manutenção. Então não é uma opção que a gente faz de repente. É uma coisa que tem que ser muito pensada. Você tem que analisar todos esses fatores que eu falei aqui rapidamente para você e mais alguns. Converse com o seu profissional ou faça uma pergunta aqui que eu vou tentar ajudar vocês nessa definição, tá bom? Obrigado. Até os próximos vídeos que nós vamos estar falando sobre sustentabilidade. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, segue o nosso canal. Com certeza nós vamos trazer outras matérias que você vai achar relevante para você pensar a sua construção. E eu gostaria também que vocês comentassem aqui os tópicos que vocês gostariam que eu abordasse nesses vídeos que eu estou fazendo nesse nosso canal. Então comenta, deixa o like, segue o nosso canal, aperta aquele sininho lá, porque eu sempre vou estar colocando alguma novidade para vocês. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre sustentabilidade, algumas opções que vocês têm para construir com economia, com sustentabilidade. Vou falar para vocês algumas coisas interessantes a respeito de sustentabilidade, de como fazer uma construção sustentável e de uma maneira correta e que também não tenha um custo elevado. Então deixa o seu like, segue o nosso canal e deixe seus comentários, que vai servir para a gente de guia, para a gente poder estar falando para vocês aquilo que vocês acham relevante e que eu possa estar contribuindo, tá bom? Obrigado.